É bom. O tempo todo o tempo. A gente iniciou nosso estudo da pergunta 29 no domingo retrasado, não é isso? E aí fizemos uma interrupção, que eu tive uma semanazinha fora, de férias. Deus é bom, estava precisando. E aí o pastor já... Irmão Bruno, eu acho que está com muito eco, não? O pastor já ministrou a pergunta 30, não é isso? Eu vi no YouTube, me chamou até de Geraldo Parente, não sei porquê, né? Geraldo Parente papai, né? Mas eu queria dizer que é um privilégio e foi muito enriquecedor eu estudar sobre a doutrina do inferno, a doutrina que está ausente dos púlpitos das igrejas. É uma doutrina essencial que hoje os pregadores evitam falar no púlpito. Até a palavra inferno dentro da igreja eles evitam falar, mas é bíblica e profunda. Porque quando você fala de evangelho, a primeira coisa que você vem na cabeça é você salvo. Evangelho, salvação, não é isso? Salvo de quê? Essa é a pergunta. Salvo de quê? E a resposta todo mundo sabe aqui. Salvo do inferno, do castigo eterno, né? Então, evangelho e inferno estão intimamente ligados. Estão intimamente ligados. No nosso encontro, no nosso último encontro, a gente falando sobre a pergunta 29, a gente falou que inferno é uma palavra latina. Não sei, eu vou fazer só uma relembrança do que a gente tinha visto na aula que a gente iniciou a pergunta 29. Inferno é uma palavra latina, mas que em algumas partes da Bíblia foi mal traduzida e às vezes gera interpretações erradas, né? Inferno são substitui 4 palavras: Sheol, em hebraico, que é o lago de fogo; Geena, que é o vale de Inom; e Hades, que é em grego; e Tártaro, que é uma mitologia grega para o castigo eterno, né? Onde vão ser castigados as pessoas ruins. A gente também falou sobre doutrinas heréticas, a gente falou sobre aniquilacionismo e universalismo. Aniquilacionismo é quando a pessoa morre, o ímpio morre, ele é aniquilado para sempre. Ele não vai passar por um sofrimento, ele vai ser destruído. E isso não é castigo, isso é um alívio para ele. Isso é um alívio. E universalismo o inferno não tem sentido, porque todo mundo vai para o céu, certo? E hoje a gente vai ver algumas coisas mais profundas. E aí eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus. Deixa eu ver se é Mateus ou é Lucas. Dezesseis.
Alguém pode ler? 24. Vinte e seis. Vamos relembrar alguns textos que a gente viu na aula passada, tá? Esse foi um dos textos que traz a parábola do Lázaro, que era pobre, e o rico, né? Vamos relembrar 2 Tessalonicenses 1:9. E aí depois eu vou falar e voltar a alguns versículos que não estão no catecismo. Esses versículos todos estão no catecismo. Para quem tem um catecismo, o catecismo tem uma série de versículos e nesses versículos ele apoia a sua doutrina, tá? Quem pode ler? Leia só a última parte. Banidos da face do Senhor. Banidos da face do Senhor traz o que? A ideia de quê? Quando uma pessoa é banida da sua face. Qual é a ideia que traz? Vocês têm que pensar junto comigo. A gente estuda a Bíblia desse jeito. A gente não estuda a Bíblia lendo de uma vez, não. A gente estuda a Bíblia lendo partes. E o que é que essa parte diz, né? Quando você bane uma coisa da sua face, quando você faz isso, o que é que você está fazendo? Expulsando, se afastando. Expulsando, o que mais? Se afastando. Se afastando. Se afastando. É isso mesmo. Então, nós fomos o quê? Nós não. Aqueles que têm... os ímpios vão ser o quê? Banidos da face do Senhor. O que é que o catecismo maior diz? Lá na sua pergunta 29, na resposta. Qual é a punição? Primeira punição. Alguém tem um catecismo maior? Olha, a gente está aqui... E eu tenho certeza que o pastor, como professor, irmã Verônica, como professora, sabem disso, que a melhor coisa de uma classe é quando a pessoa participa. Eu não sou o dono da verdade. O pastor, por mais que saiba, também não é o dono da verdade. O único que sabe toda a verdade é Deus. Nós somos instrumentos na mão de Deus. Aqui é a palavra. Aqui é uma fonte perfeita, certo? A Bíblia é uma fonte perfeita. Só que a Bíblia, o que a gente lê, passa pelo nosso entendimento e a gente fala. E quando passa pelo nosso entendimento e a gente fala, pode ser que a nossa mente corrompida erre. Então, a gente precisa participar. Eu gosto muito quando vocês participam. Eu não tenho nenhuma objeção que vocês participem,
Então, eu queria saber, quem tem um catecismo maior, levanta a mão, por favor. Aí. Ótimo, participem, porque a aula fica mais produtiva. Eu ficando só falando aqui, falando, às vezes a pessoa entra assim em transe, aí vai lá para a casa dela, vai lá para o almoço, que ainda vai preparar, entendeu? Então, participem, se envolvam. E seria até interessante, pastor, eu deixo isso como sugestão, que a gente dividisse a classe em grupos, e esses grupos depois pegassem 5 perguntas e fizessem um resumo e apresentassem aqui na frente, para ver se esse pessoal estuda, pastor. Não é uma ideia boa? Não, mas aí vai do compromisso de cada um, porque, lhe digo, irmão, você nessa cadeirinha não vai aprender muita coisa, não vai aprender muita coisa. Eu só estou aprendendo porque o pastor deu essa oportunidade para mim, e Deus tem ensinado a mim, pelos pregadores, pelo pastor, pela sua palavra. Então, não adianta você ficar sentado aí esperando que o irmão Júnior, o pastor, qualquer outra pessoa só lhe dê de comer. Busque enquanto se pode achar, invoque a Deus enquanto Ele está perto. Os maiores pregadores e os maiores estudiosos da Bíblia, eles procuram aprender, e Jesus diz, vocês erram porque vocês não conhecem a minha palavra e nem o meu poder. Para conhecer você tem que estudar, Então, quando eu peço para participar, é porque eu quero saber se vocês estão entendendo, porque às vezes a gente fala aqui e as pessoas às vezes não entendem o que a gente fala, aí depois faz uma interpretação errada do que a gente estava falando. Então participem. O que é que esse 2 Tessalonicenses 1,9 diz, segundo o catecismo? Quem tem um catecismo? Qual é a primeira coisa, a primeira referência que ele faz? Ele faz referência a quê? Ao banimento do ímpio da presença de Deus. Qual é o primeiro castigo da resposta? Quais são os castigos do pecado no mundo por vir? Qual é? Primeiro, o castigo do pecado no mundo por vir são a separação eterna da presença consoladora de Deus. Base bíblica para isso, 2 Tessalonicenses 1:9. Certo? Vamos lá, para Marcos 9, 44 a 48. Marcos 9. Qual é o segundo castigo? Qual é? Para quem tem o tormentos. Então vamos lá. Tormento do corpo e alma, né? Então, vamos lá. Quem pode ler? Marcos 9, 44 a 48. Oi? Não, 44 a 48. Onde não esmorre o velho? Pau ímpar. As mulheres primeiro, né?
o corpo vai ser lançado no inferno. Então é melhor que se arranque um olho, uma perna, um braço. Isso não é uma coisa literal não, tá, pessoal? Ninguém vai aqui começar a arrancar o olho, perna e braço não. Mas melhor seria do que o corpo ir inteiro para o inferno, tá? Então, haverá tormentos terríveis no corpo e na alma, certo? Isso daqui a gente viu na aula passada. Tudo isso que eu estou falando a gente viu na aula passada. Lucas 16, 24 a gente leu. Apocalipse 14, 9 a 12. Apocalipse 14, 9 a 12. E esse trecho é um trecho maravilhoso, muito esclarecedor. Para quem esteve aqui no estudo do Apocalipse que o pastor ministrou, abriu a mente para muitas coisas e fez uma interpretação mais correta, mais próxima do que é a verdade bíblica, certo? Então, vou ler essa passagem. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Vamos parar um pouquinho. Quem veio no estudo de Apocalipse do pastor? Levanta a mão. Ótimo, então todo mundo vai saber responder. O que é a marca da besta? A marca da besta é Sem o Bruno, sem ser o Bruno. Não, eu quero saber o seguinte. Aqui diz assim: se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão. Que marca é essa? E por que na fronte e na mão? Isso. Muito bem, presbítero. Então, você olha aqui, não é um número, não é um chip, não é coisas desse tipo que a gente vê por aí. Se alguém adora a besta e sua imagem e recebe sua marca, qual é a marca? A marca na fronte são os pensamentos corruptos, pensamentos mortos, né, que nós temos quando nós éramos ímpios, quando nós não nos encontramos com Cristo, ou Cristo nos encontrou. Então, fronte traz, nos remete a pensamento. Então, o que ocupa o pensamento de um ímpio? pensamentos maus. Coisas maus, né? Então essa é a marca da besta. Esta é a marca. Obrigado. Esta é a marca da besta. Eu também quero. O que é isso aí? É o que? Eu estou quase com a minha garganta também aqui danificada. Sério? É isso mesmo? É mesmo? É pastilha? E sobre a mão. O que quer dizer sobre a mão? As ações pecaminosas. É aquilo que você faz, né? São as ações. Então, se alguém adora a besta e sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura o cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Esse versículo 10 diz o seguinte, que aqueles que têm a marca da besta na fronte e na mão, vão beber da ira de Deus. Vão beber da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença de Deus. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum.
nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e de sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos que guardam os mandamentos e a fé em Jesus. Então, esse trecho traz para a gente um embasamento bíblico sobre os tormentos eternos que os ímpios vão passar. Ok? Vamos para outro, Mateus 5, 29 a 30. Lembrando que a gente viu isso na aula passada. Mateus 5, 29 a 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então o inferno abrange também o sofrimento do corpo. Agora sim, agora vamos para algumas partes que eu pesquisei, e a minha pesquisa está baseada em alguns pastores, que aí eu vou dizer o nome: é Josemar Bessa, John MacArthur, Augusto Nicodemos, Tim Conaway, certo? Então são esses que eu estudei. Pronto, é esse mesmo. Então eu vou iniciar dizendo aqui uma coisa que Josemar Bessa em seu blog disse o seguinte: o inferno não é a ausência eterna de Deus. Vamos lá ver no Catecismo Maior. O Catecismo Maior diz o seguinte: o que é que diz lá sobre as punições? Separação eterna da presença de Deus, né? Todo mundo lê assim, não é verdade? Separação eterna da presença de Deus. Todo mundo lê assim, concorda comigo? Vocês lembram que a Suilândia fez uma pergunta na vez passada? Vocês acreditam? Qual foi a pergunta que ela fez? O inferno é a ausência de Deus? Como é que pode Deus estar presente lá? Essa afirmação que o reverendo Josemar Bessa disse, está correta? Está? Vocês têm que raciocinar comigo. Leiam de novo o Catecismo Maior, por favor. As punições do pecado do mundo vindouro são a separação eterna da presença. Da presença? Não, senhor. Tem um adjetivo antes. Da presença consoladora de Deus. Deus, de forma consoladora, está nesse mundo, de forma graciosa está nesse mundo, de forma misericordiosa está nesse mundo. Através da sua graça comum, Ele refreia a sua mão e não derrama a sua ira sobre aqueles que Ele odeia tanto. Mas no inferno não vai ter isso. No inferno, Ele vai ter a presença da ira e da justiça de Deus. Vocês já ouviram falar o seguinte, e todo mundo diz que isso está errado. Na realidade está correto. Todos os caminhos levam a Deus. Está errado? Todos os caminhos levam a Deus? Se alguém dissesse isso para você, você diria o quê? Está certo ou está errado? Eu diria que Deus usa de caminhos diferentes para nos levar até Ele. Não.
usa de meios diferentes, não caminhos, mas meios. Meios, esses Né? caminhos, caminhos se referem Certo, mas todos os caminhos levam a Deus? Deixa eles pensar um pouquinho. Todos os caminhos levam a Deus? Eu preciso que vocês pensem, meus irmãos. Eu preciso que vocês pensem. Eu vou até me levantar. Eu preciso que vocês pensem. Vocês vão ser indagados a todo instante e a todo momento sobre isso. O mundo está dizendo: ó, eu tenho a minha verdade. O meu caminho leva a Deus. É verdade isso? É verdade isso? Alguém, por favor, diga se é verdade ou não. Ele disse que era verdade. Por que não? Você tem que achar e tem que dizer por que não. Eu não disse que era verdade, não. Porque assim, eu acho não, acho que não. Por quê? Não sei, você está me fazendo uma pergunta? Na verdade, eu fiz uma pergunta para você. Hã? Certo, você tem certeza que não seja o quê? Você acha que só existe um caminho que leva a Deus? Se for na condenação, todos os caminhos levam a Deus. Deus está onde? Em todo lugar. Deus domina tudo. Deus criou o céu e criou o inferno, a terra, o céu. Deus criou Satanás, Deus criou os anjos, Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou a nossa secretária, Deus criou o pastor, Deus criou tudo. 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 E tudo volta para Ele. Tudo volta para Ele. Então, nesse sentido, isso é uma afirmação que eu aprendi com o reverendo Josemar Bersa. Todos os caminhos levam a Deus. E aí no final você vai encontrar Deus, ou para a vida, ou para a morte eterna. Todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Ou para a salvação, ou para condenação. Então, essa afirmação é totalmente certa. Todos os caminhos levam a Deus. Certo, verdade. Mas para a salvação, só um caminho leva a Deus: Jesus. Isso é verdade. Ah, isso é verdade. Então todos é os caminhos levam a Deus? Levam. Verdade. Mas para a salvação, só um caminho leva a Deus: Jesus. Mas todos os caminhos não levarão a Deus, porque todos vão ter que, digamos, ser uns para o destino eterno com Deus e uns para o destino eterno sem a presença consoladora de Deus, que comumente se diz com a ausência de Deus. Quando se fala ausência de Deus, seria a ausência consoladora de Deus, ou seja, a taça ainda está misturada hoje em dia a taça está misturada, mas como diz Apocalipse, a taça vai ser lançada sem mistura, que é justamente a graça de Deus comum, e a sua graça especial, tanto a especial quanto a comum, vai ser tirada do meio dos ímpios, é o que vai causar o grande tormento para os ímpios. Então, todos os caminhos levam a Deus. Ponto. Para a salvação, só um caminho leva a Deus: Jesus. Obrigado, pastor. Realmente, como diz João 14,6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, um caminho leva à salvação e todos os outros levam para a condenação. Mas no final, todos levam a Deus, ou para a vida ou para a morte. Porque é Deus. Vamos abrir lá em Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Quem é que você deve temer? Deus. Aquele que pode mandar o seu corpo e a sua alma para o inferno. E quem é esse? Deus. Deus. É Satanás? Não, Deus. É Deus. Essa é a doutrina do inferno. Deus criou o inferno para a sua glória e para a condenação daqueles que se opõem a ele constantemente, os ímpios. Então, continuando aqui, o inferno não é nem a ausência eterna de Deus, porque a presença de Deus no inferno é aquele que é sem mistura, é aquele que é sem graça, sem a graça comum. O que é a graça comum? Todo mundo sabe o que é a graça comum, né? É aquela passagem que diz assim: Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos. Deus dá providências a justos e injustos. Deus dá a natureza. Deus teve um versículo hoje na nossa escola dominical que citaram que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, justos e injustos. Então isso é a graça comum, é a graça de você existir, de você respirar, de você suprir suas necessidades. Então o ímpio também está incluso nesse pacote. É a graça de Deus, a graça comum. E existe uma graça especial, que é a graça que Deus produz no coração do ímpio e o resgata para a sua glória. São os remidos, os escolhidos, certo? Então o inferno, Deus está presente no inferno pela sua santidade, pela sua justiça. Ele exige que seja castigado o ímpio pelo o pecado que ele faz contra essa santidade e esse atributo de Deus. Então o inferno não é nem a ausência eterna de Deus, nem a separação eterna de Deus. Muito pelo contrário. Deus vai lá. Quem é que está atormentando as pessoas no inferno? É Satanás com tridente, cutucando a pessoa, botando ela de cabeça para baixo no caldeirão e mexendo. Satanás está sendo atormentado da mesma forma. Eu acho que vocês lembram de uma passagem da Bíblia que diz assim: os demônios chegaram para Jesus e disse: não nos atormente antes do tempo. Não é isso? Que foi por endemoniado gadareno, que aí Deus expulsou o demônio e disse: manda-nos para aquela manada de porcos, pelo menos. Certo? Então, até os demônios sabem e tremem por causa, não porque eles têm amor a Deus, não porque eles vão se arrepender, mas porque sabem o destino que está preparado para ele, que é o derramado cálice da ira de Deus. Ninguém pode aguentar. Tanto é que ninguém pode aguentar nesse corpo que temos, que quando Cristo vier em seu poder e sua glória, ele vai ressuscitar a todos, ímpios e justos. Os justos serão glorificados com um corpo incorruptível e vai para a vida. Os ímpios também, eles vão ser preparados um corpo para eles, para aguentar os castigos eternos e tormentos eternos. Só quem foi capaz de suportar foi Jesus Cristo. Só quem foi capaz de suportar a ira de Deus foi o próprio Deus. Jesus Cristo foi quem foi capaz de suportar a ira de Deus. A ira de Deus que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo. Por isso, Cristo,
quando estava lá no Getsemane orando, ele suava como gotas de sangue. A terceira vez que ele foi orar: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele orou 3 vezes dessa mesma forma: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. 3 vezes ele orou do mesmo jeito, e na terceira vez ele suou como se fosse gotas de sangue. Qual era o cálice que Jesus estava dizendo? Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus sem mistura, que era para recair sobre nós. Por isso que lá no momento da cruz, quando Jesus morre às 3 horas da tarde, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E o céu se cobriu de trevas, se revestiu de trevas, em plenas às 3 horas da tarde, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E por isso foi tão terrível o sentimento que Jesus teve, que ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, porque me desamparaste? Porque a ira de Deus era para cair sobre nós, e era a ira de Deus que Jesus teve. Jesus não temia a morte, Jesus não suou como gotas de sangue no Getsemane temendo a morte, porque ele sabia que ia ressuscitar. O que ele estava querendo era não receber o cálice da ira de Deus, que era para cair sobre nós, e caiu sobre Jesus. Por isso a ira de Deus não vai recair mais sobre nós, porque recaiu sobre Jesus, e nós somos salvos da ira, não fomos destinados para a ira de Deus. Isso aqui é o privilégio que temos em ter Jesus em nossas vidas. Só um instante. Vocês veem como é próximo o Evangelho e o inferno. Tudo está ligado. Tudo está ligado. A justificação veio através da morte de Cristo. Nossa justificação. Porque aprove a Deus moê-lo. Foi prazeroso para Deus moê-lo. E ele foi moído por nossas iniquidades e pecados. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Foi o que o irmão hoje citou, não é isso? Então, vejam, tudo está conectado. Tudo está conectado. Como é que era o inferno, não? Você crê que Deus está aqui? Você crê que Deus está aqui? Como é que você crê? Como é que você sabe que Deus está aqui? Como é que vai ter a presença física de Jesus no inferno? Não. Deus está aqui fisicamente? Não. Mas Deus está aqui. Através de sua graça, de sua misericórdia, de seu amor. Deus vai estar lá no inferno. Fisicamente, não. Através de sua ira, de sua justiça. E todos vão ser lembrados lá. Não vão se arrepender, mas vão ser lembrados. Consciência da misericórdia, da bondade de Deus. Se você perguntar para o ímpio, ele diz: não, Deus é bom, Deus é meu Pai, Deus é quem me dá isso. Ainda hoje o ímpio fala isso, mas no inferno não vai ter mais isso. Então, qual é a forma de Deus estar presente no inferno? Através da sua ira. Então eles vão ter consciência que Deus existe, eles vão saber que Deus existe, e por isso vão espraguejar e blasfemar contra Deus, mas não mais esta presença consoladora, essa presença provedora. Não, eles vão provar um cálice sem mistura que nós não sabemos como é. Nós apenas tentamos explicar, mas nós não sabemos como é o cálice sem mistura, porque nós só sabemos como é o cálice com mistura, que é o que nós temos hoje. O que nós temos hoje é o cálice com mistura, ou seja, a graça de Deus e a ira de Deus ao mesmo tempo para os ímpios. Mas, por exemplo, terremotos, as catástrofes, secas, pestes,
tudo isso, o que é isso? É demonstração da ira de Deus, uma demonstração da ira de Deus. Mas também, por outro lado, tem Deus mantendo todos os ímpios, dá comida, dá saúde, dá o ar para respirar, dá um certo consolo, um certo conforto. Mas no inferno não vai ter isso, vai ser apenas ira de Deus. Nós não sabemos como é. Como também nós não sabemos como é o céu, sem a mistura. Também porque lá não vai ter mais a mistura da ira, vai ter apenas a alegria, o gozo, manifestação da benignidade e bondade de Deus apenas. Então, da mesma forma como nós não sabemos como vai ser o céu, nós não sabemos como vai ser o inferno, mas nós sabemos que, como o céu vai ser algo tão maravilhoso, o inferno também vai ser algo proporcionalmente terrível, vai ser algo tão terrível. Assim como o céu vai ser algo maravilhoso demais, assim também, na mesma proporção, o inferno vai ser algo terrível demais. Que é justamente esta questão a não presença consoladora de Deus, mas a presença de Deus no inferno vai ser a sua ira que vai estar sempre na consciência dos ímpios. Aí está a presença de Deus no inferno, a sua ira. Não que que Cristo vai estar no inferno. Não vai, como falou o nosso irmão Júnior. Não vai estar lá. Mas o que é que eles vão ter? Eles vão ter consciência de Deus lá? Sim. Deus vai estar controlando lá? Vai. Como? Através da sua ira. Apenas a ira de Deus. Não. Assim, nós vamos ter corpo e alma. Os anjos só têm espírito, nós vamos ter corpo e espírito. Nós não vamos estar no céu trono de Deus com Jesus Cristo, ou melhor, no céu trono de Deus, com os arcanjos, os querubins estão lá. Nós vamos aqui numa terra transformada por Deus, vamos viver aqui com Cristo, que é o próprio Deus na forma de homem. Então vamos viver com Jesus Cristo eternamente. Então nós vamos ter corpo e vamos ter alma. O nosso corpo vai ressuscitar, como também os dos ímpios. A diferença é que os ímpios vão para o castigo eterno e nós vamos para a vida eterna com Deus. Mas vai ser corpo e espírito. Os anjos são só espírito. Por isso não podemos vamos ser iguais aos anjos. A Bíblia diz que nós seremos iguais aos anjos. Jesus fala, mas como? Em relação à sexualidade. Não vai haver homem nem mulher, não vai haver atração sexual, não vai ter casamento, não vai ter reprodução, não é? Então vai ter, porque nesse ponto seremos iguais aos anjos. Nesse sentido, a relação sexual, da questão vamos ser assexuados, na verdade, não é? Não vamos ter essa necessidade, mas não vamos ser iguais aos anjos corporeamente, porque mesmo os anjos não têm corpo, eles são espíritos. Não? Quer falar, Bruno? Sobre a soberania de Deus. Se Deus não tivesse no inferno, né? Ou seja, manifestando a sua justiça no inferno, ele deixaria de ser soberano, né? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas. Então, se ele não tivesse lá no inferno, ele não seria soberano, então. Deus não seria soberano, exatamente. Não. Essa visão veio de da Igreja Católica Romana e de algumas literaturas, principalmente de Dante Alighieri, do Inferno de Dante, a comédia da vida privada. Então, ali foi formado isso, essa visão que na Igreja Católica também. Até hoje eles dizem que o inferno é numa boca de um vulcão. Existe um lugar físico na parte subsolo da terra, onde as almas estão lá purgando, ou então já estão condenadas lá, e o diabo está lá, que nem lançado foi ainda no inferno, mas o diabo está lá atormentando eles. Não existe isso. Quem vai atormentar pelos séculos dos séculos, inclusive o diabo, seus anjos, é Deus. Desta parte, se você perguntar para outros membros de outras igrejas a respeito do inferno, eles vão ter a visão que está lá fora, que todo mundo tem, porque infelizmente não é exaltando. Eu às vezes tenho receio de falar, que às vezes as pessoas acham que a gente fala para exaltar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mas não é para isso.
É porque, infelizmente, as outras igrejas, elas não têm esse estudo aprofundado. Elas não se preocupam em ensinar para os seus membros, né? Eu digo isso, e o Júnior tem experiência disso, né? O Júnior tem experiência disso. O Júnior, quando eu cheguei na igreja, o Júnior já era da igreja já. O Júnior passou por muitas igrejas e por pastores bons. Armando Bispo, um dos pastores, né, que no Ceará, um dos pastores bons. Mas ele, no período que ele esteve na Igreja Presbiteriana do Brasil, a maioria das doutrinas ele nunca tinha visto lá fora, né? São pastores que pregam bem, traz consolação, traz uma pregação boa, mas estudos assim aprofundados, infelizmente não é toda igreja que tem. Então, se você perguntar os outros crentes das outras igrejas, vocês não vão ficar surpresos se eles tiverem essa ideia de que Satanás vai estar atormentando o povo lá no inferno, que lá vai ter fogo. Não vão se surpreender com isso, porque esta era a ideia que muitos têm, mesmo porque os pastores não são preparados, as igrejas não têm símbolos de fé, a maioria das igrejas não tem catecismos, a maioria das igrejas não tem confissão de fé. A nossa igreja tem catecismo maior, catecismo menor, confissão de fé, que são doutrinas extraídas da Bíblia. Por isso que a nossa igreja tem um padrão, que a nossa igreja tem um respeito no mundo todo. A nossa igreja não é respeitada apenas no Brasil, ela é respeitada no mundo todo. Falou-se de igreja presbiteriana do Brasil, as pessoas respeitam. O Alex é testemunha disso, andou por aí. Ele disse que foi numa igreja, visitou lá uma igreja lá. Aí quando viram ele com a Bíblia, a igreja lá, todo mundo pulando, dançando e tal, e ele disse que até a irmã Simone ainda quis sapatear um pouquinho, mas quando viram, e o Alex, tu te controla, tu fica quieto, né? Assim, a nossa igreja, assim, e viram com ele com a Bíblia, aí viram que ele era diferente dos outros, né? Aí perguntaram, rapaz, eu sou da igreja presbiteriana do Brasil. Ele disse que esse camarada, tá bom, disse que esse camarada se calou também, não quis mais conversa com ele, porque realmente, quando você diz que é da igreja presbiteriana do Brasil, as pessoas dizem, esse cara aí conhece de Bíblia, esse cara entende de Bíblia. Eu estava viajando, eu viajei já muito, né? E continuo viajando, porque pastor sempre viaja bastante. E eu encontrei um pastor batista, e a gente foi conversando dentro do ônibus e tal. Aí ele dizia assim, rapaz, é o seguinte, eu reconheço, se você quer entender de Bíblia, procure a Igreja Presbiteriana do Brasil. Quando alguém me perguntar sobre Bíblia, rapaz, procure a Igreja Presbiteriana do Brasil. Você vai entender de Bíblia. Porque o Júnior já participou de igreja batista, já participou de igreja que não é batista, participou de várias igrejas. Mas ele nunca aprendeu, ele mesmo fala, nunca aprendeu tanto quanto está aprendendo nesses 5 anos que está na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu, quando ia lá para o Cyber, voltava a matar a Aeronilde e a Laís de fome, porque ele não deixava eu sair do Cyber, perguntando, não vai agora não, cara, não vai agora não. E eu, rapaz, eu vou ter que levar o almoço. A Aeronilde de vez em quando, cadê o almoço? Eu estou indo, eu estou aqui no Júnior, cadê o almoço? Ele não deixava eu sair, perguntando. A Amanda trabalhava lá nesse tempo, a Amanda trabalhava lá no Cyber com ele. E a Amanda via lá como era a situação, não deixava eu sair, perguntando. Aí veio para a igreja, tal, começou a frequentar, aí pesquisou a igreja na internet, tal. Aí disse, rapaz, depois de um tempo frequentando, eu vou ser membro da igreja. Vou dar uma chance. Hã? Dá uma chance para a igreja. Eu vou dar uma chance. Eu quero ser membro da igreja. Depois que ele frequentou e tal, e de muito me. Mas perguntava, ora, vocês não fazem a metade das perguntas. Por isso que ele quer que vocês perguntem, porque vocês não fazem 1/10 das perguntas que ele fazia para mim. Ele pesquisava na internet, quando chegava lá, eu encontrei isso aqui, agora me diz aí o que tu quer dizer disso aí, o que é que tu diz disso? Tal. Aí eu tinha que responder, e foi por isso que ele foi convencido pela doutrina, porque ele perguntou demais. Levou 1 ano e meio. Levou 1 ano e meio para ele. 1 ano e meio perguntando, mas era um tormento. E eu tinha que ir para lá, né? Porque eu não tinha computador e internet ainda na época, e lá era onde eu fazia os trabalhos, os trabalhos que eu mandava via internet para a igreja, os meus relatórios e tudo. Aí eu tinha que ir para lá, e quando eu chegava, parece que ele já estava me esperando. Ele deixava tudo, deixava lá os clientes, deixava tudo, eram 2 horas sentado, tinha um sofazinho lá. Rapaz, mas era assim, eu disse, rapaz, eu tenho que ir embora. Não vai agora não, cara, tá cedo, eu gosto tanto quando tu vem para cá. Eu estou vindo aqui porque é o jeito. Deus é bom, né? Deus é bom. Deus é bom. Só um detalhe, Paulo. E outra coisa também que a gente vê muito na televisão é as igrejas neopentecostais, quando vão expulsar demônios, né? Eles mandam pro abismo, né? Vai pro abismo sem que não chegou o juízo final ainda, né? E corpo.
Oi? Os eleitos vão reinar aqui em glória com Jesus. Alma e corpo. Tudinho. Todos os mortos, a Bíblia diz que até o mar vai dar os seus mortos e todos vão ressuscitar. Todos vão ressuscitar, ímpios e justos. 1 Coríntios 15 fala isso. Então, nós vamos ressuscitar e nós vamos ter um corpo incorruptível. Nós, os escolhidos, para viver eternamente, glorificando a Deus aqui na terra. Haverá novos céus e nova terra. Certo? Os ímpios vão ter um corpo também, preparado para os tormentos eternos. Não me pergunte onde é o lugar que eles vão ficar atormentados, porque a Bíblia não nos revela. Então, eu não sei, mas que vai ser um lugar físico, vai, porque ele tem corpo. Aí eu não sei, podia ser até mais próximo do sol, né? Que é mais quente, né? Mas eu não sei. Isso a Bíblia não revela. Então eu me calo quando a Bíblia se cala, certo? Mas que eles vão ter um corpo, a Bíblia diz que eles vão ter um corpo, e a alma que está no Hades, no reino dos mortos, porque é um lugar intermediário, assim como o céu, o seio de Abraão é um lugar intermediário para os santos. Eles vão de novo se unir ao corpo agora de uma forma nova, o corpo novo, incorruptível. E aí um vai para a vida eterna e outro vai para a morte eterna, mas todos com corpo. Tanto é prova que Jesus ressuscitou em corpo. E ele é o primogênito de muitos. Ele é o primeiro que ressuscitou. Lá em 1 Coríntios 15 diz isso. Ele é o primogênito dos que ressuscitaram. Ele é o primeiro. Então, quando nós ressuscitarmos, a gente vai ser igual a Cristo, ter o corpo igual a Cristo. Ele é o primeiro. É um corpo glorificado. Quando foi que tiraram a ideia, surgiu a ideia de purgatório? Hoje, pastor? Purgatório de novo. A ideia do purgatório Jesus ele diz assim: olha, se tu estás diante do altar para fazeres a tua oferta e lá te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem fazer a oferta. Aproveita enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue aos verdugos e tu não saias de lá até que pague até o último centavo. Então a Igreja Católica pega esse texto para dizer para pegar a doutrina do purgatório. Só que Jesus não estava falando isso. Jesus estava falando de que se você não está em comunhão com o seu irmão, o seu culto não é aceitável. Isto é o que Jesus queria dizer. Se você não está em comunhão com o seu irmão, não adianta você realizar um culto para Deus. Vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, depois tu vem para o culto e cultua a Deus. Porque se tu não estás em paz com o teu irmão, como é que tu pode estar em paz com Deus? Tá? Então é isso que Jesus quis dizer. Mas eles pegam para montar aí a doutrina do purgatório. Só que a Bíblia não tem, em nenhuma passagem vai falar sobre isso. Um meio intermediário, não existe. A Bíblia sempre fala de céu, inferno, sobre dois caminhos, a porta larga, a porta estreita. Uns vão para o destino eterno, outros para a condenação eterna, outros para o gozo eterno. Sempre Jesus mostra esses dois lugares, nunca um local intermediário. Nenhum dos livros apócrifos fala sobre isso, não? Não, mas mesmo os livros apócrifos, eles não entrariam aqui na discussão, porque eles não são canônicos, né? Sim, mas nem eles também falam sobre isso, não? Do que eu me lembre, não. Mas mesmo assim, eles não poderiam utilizar, porque eles, mesmo utilizando os livros apócrifos da Igreja Católica Romana, não, falam não. Não, os livros católicos, porque os livros católicos, os livros apócrifos da Igreja Católica Romana é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento são todos iguais. Então eles só têm livros apócrifos no Antigo Testamento. E os livros do Antigo Testamento não vão falar nada sobre essa questão de inferno, porque essa questão de inferno, ela só foi mais enfocada no Novo Testamento. Já falava no Antigo Testamento? Sim.
mas quando ela foi esmiuçada, foi falada mais abertamente, foi no Novo Testamento. Então o Antigo Testamento nos dá pouca informação sobre o inferno. Quem nos traz muita informação sobre o inferno é o Novo Testamento. Então os livros apócrifos da Igreja Católica Apostólica Romana, que foi colocado na Contra-Reforma, para poder desacreditar da Bíblia que nós utilizamos, então eles não acrescentam nada sobre o inferno, porque a doutrina do inferno ela é mais divulgada no Novo Testamento. E as indulgências lá, que é para a alma sair do purgatório, não foi por causa disso não que eles criaram o purgatório? Também criaram o purgatório, porque para uma forma de ganhar dinheiro, né? Que era João Tetzel, que era o divulgador das indulgências. Ele era aquele que arrecadou mais dinheiro para a Igreja Católica para construir a Basílica de São Pedro hoje, né, que está lá em Roma. E ele, como era que ele conseguia arrecadar dinheiro? Prometendo que as almas sairiam do purgatório e iriam para o céu. Então o purgatório foi uma forma da Igreja Católica ganhar dinheiro, que até hoje ela ganha dinheiro com o purgatório. Porque quando você vai na missa, lá tem a hora de falar dos mortos, tem a hora que eles pedem pelos mortos, mas só pede pelos mortos aqueles que dão dinheiro. Se você paga o padre antes, sei lá, a paróquia, você chega lá e paga, então o nome do morto é falado na missa. E a ideia que a Igreja Católica Apostólica Romana tem, ainda é da Idade Média, que falando lá no nome do morto, do ente querido, aquele ente querido vai sair do purgatório e vai para o céu. Agora só que eles não dizem quando, né? Porque eternamente a pessoa está lá e vai dando dinheiro sempre. Então é uma forma de ganhar dinheiro. É mais uma forma de ganhar dinheiro mesmo, então. Não. O inferno existiu desde a fundação do mundo. Me mostre na Bíblia. Todas as coisas foram criadas antes da fundação do mundo. Mostre na Bíblia. Deixe-me, como é que eu posso lhe dizer isso? Algumas coisas nós não sabemos quando foram criadas. Os anjos, quando é que eles foram criados? Nós não sabemos. Mas, pastor, lá em no Jardim do Éden, certo? Isso aí é uma interpretação minha, eu posso estar errado, mas o pastor está aqui justamente para ensinar a gente, né? Quando Deus diz assim: se você comer, você vai morrer. Ele não já tinha preparado, não? Ele não já tinha decretado tudo? Não já tinha feito tudo? Já não tinha planejado tudo nos seus decretos eternos? Então, ele já teria... Era isso que eu ia falar. Ele já teria, então, preparado, porque ele já tinha decretado a queda do homem. Ele já sabia. Sim. Ele tinha decretado, né? Vamos entender aqui, né? Então ele já teria preparado um lugar para quando o homem caísse, e sofrer o castigo eterno. Oi? Porque Satanás foi tentar, né? Deus permitiu que... agora o exato momento da criação é difícil. Então vamos entender, né? Decretos e execução dos decretos, certo? Você vai construir uma casa, você planeja a casa já está planejada, mas quando é que vai fazer a casa? Então nós temos os decretos e a execução dos decretos. Por exemplo, a volta de Jesus já é certa, já está decretada, já foi programada, mas ainda vai ser executada, certo? Quando vai ser executada? Não sabemos. Quando Deus foi criar todas as coisas, Ele já havia programado tudo, princípio, meio e fim, com todos os seus mínimos detalhes. Até a asa da muriçoca já tinha sido planejada por Deus como era que ia ser. É verdade. É verdade, Ele já tinha planejado como era que ia ser a asa da muriçoca, muito tempo antes.
Porém, todos os dias nascem muriçocas, ou quase todos os dias, sei lá. Os decretos estão lá, vão sendo executados ao decorrer da era. Deus, ele é atemporal, ou seja, para ele não existe tempo. Por que existe tempo para nós? Por que existe tempo para nós? Por que existe tempo para nós? Porque alguém inventou. Hã? Existe tempo para nós por causa do sol. Do sol? Se não fosse o sol, não teria tempo para nós. O que é que nós saberíamos que era dia e noite? Quantos dias, quantas semanas? Os meses do ano? Os grandes luminares foram criados para, diz Deus, para marcar as estações do tempo e os dias do ano. Então existe tempo para nós por causa do sol. Deus está além disso. Deus criou o sol. Então para ele não tem tempo. Existe tempo para nós. Então temos o Cronos, que é o tempo de Deus. Tá. O tempo de Deus, ele vai executando os seus decretos. Mas já estava tudo planejado. O inferno já estava planejado antes da fundação do mundo, obviamente. Já estava planejado. Quando foi executado, quando foi criado realmente o inferno? Eu não sei. Mas que ele estava planejado antes? Claro que estava, porque ele planejou todas as coisas antes. Então nós não podemos determinar o momento em que Deus executou o seu plano, o seu decreto. Mas nós podemos dizer que antes da fundação do mundo, ele já tinha tudo decretado, como já tem decretado o último dia, a vinda do Senhor, que nós não sabemos ainda quando vai ser, mas já está decretado, e vai ser executado no Cronos, no tempo de Deus, no tempo certo, na plenitude dos tempos. Deus enviou o seu Filho, ou seja, no tempo determinado de Deus, no tempo certo. Então, não podemos dizer quando Deus criou o inferno, mas nós podemos dizer que antes da fundação do mundo, ele já tinha programado o inferno. Deus não é pego de surpresa. Não faz nada de improviso. Não é porque o homem caiu. O homem caiu, agora eu vou criar um lugar para ele ir porque eu disse que ele ia morrer. Deus não faz isso. Então Deus decretou tudo, inclusive a criação do inferno. Seria um Deus vidente, né, no caso. Seria um Deus que vai agindo de acordo com as atitudes do homem. E não é assim. Não é assim. O homem é que se adequa aos seus decretos. Certo? Deus é soberano. Soberania é isso. Ele criou tudo, inclusive o inferno, o ímpio, para a sua glória. E assim também excluiria a onipresença, a onisciência de Deus, no caso. Ele sabe todas as coisas e excluiria isso. Melhor lugar para se estar e para se entregar é a Deus, né? Pastor, pelas palavras, mas toda a fonte de qualquer pessoa é Deus. Deus é que dá o entendimento, Deus é que se revela. Não é o homem, não é pela força do homem, mas é porque Deus se revela a ele na hora que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer. Então, meus irmãos, o que é que a gente aprendeu até agora? Porque já são 10 para as 11, então a gente tem que finalizar em
A gente aprendeu que o inferno é um lugar criado para os espíritos réprobos, aqueles espíritos tanto de anjos como de homens, né? Espírito e corpo no caso de homem. O inferno é um lugar cujos habitantes foram soberanamente e incondicionalmente criados por Deus para a condenação. Vou repetir: o inferno é um lugar cujos habitantes, aqueles que vão morar no inferno, foram soberanamente e incondicionalmente, sem nenhuma condição, eles não precisam fazer nada para ir para o inferno. O que é que João 3 diz? Vamos lá, abrir em João 3. Vamos ler a partir do 17, né? Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que eu julgasse o mundo. Por que que Deus não veio julgar o mundo? Raciocinem comigo. Por que que Deus não veio julgar o mundo? Porque Deus já julgou lá no Jardim do Éden. Deus disse assim: se você me desobedecer e comer do fruto, você vai morrer. Isso é uma sentença, é um castigo. Então o homem, quando nasce, o homem já nasce morto em seus delitos e pecados. Então Deus não veio julgar o mundo, porque o mundo já está julgado, o mundo já está morto. Então, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus veio trazer salvação para qualquer pessoa? Em que momento Deus escolheu os eleitos? Antes da fundação do mundo. E ele escreveu aonde? No livro da vida. Então Deus veio salvar, veio morrer por aqueles que estão escritos no livro da vida. Eu creio que vocês se lembram que Jesus disse uma vez para os seus discípulos, né? Jesus mandou os discípulos irem pregar de 2 em 2, e eles chegavam e diziam assim: Senhor, é muito interessante, os demônios se submetem ao teu nome, e nós expulsamos os demônios em teu nome. Aí Jesus olhou para eles e disse: não se alegrem por causa disso, não fiquem alegres por causa disso, antes se alegrem porque o nome de vocês estão escrito no livro da vida. Porque Cristo sabia que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Judas expulsou demônio, Judas estava lá com ele, mas Judas era o filho da perdição. O pastor falou, acho que foi sexta-feira, Isso. a pergunta da Janaína lá, que faziam profecias, curavam em nome de Jesus. Mateus 7. Aí Jesus falou: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso não é o sinal que você tem. Não entendi. Mas vocês sabiam, agora você tocou num ponto interessante que eu ia entrar, mas já eu entro nesse ponto, certo? Vamos abrir, o ponto leva 8 minutos. Concluir, né? Na realidade não concluí não, tá? Eu ainda estou no segundo ponto, né? Mas, vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus 25, 31 a 32. Entendam, o mundo já está julgado, certo? Deus veio salvar. E aí diz o seguinte, Mateus 25, 31 e 32: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, isso é a segunda vinda de Cristo,
Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Olha, Deus vem no trono de sua glória e vai separar o cabrito da ovelha, certo? A ovelha vai ser separada não pelos seus méritos, mas vai ser separada pelos méritos de Cristo. Isso se chama o quê? Justificação. O justo viverá pela fé, a fé que Deus produz através da sua graça no coração do homem. Se eu não me engano, foi o irmão Léo que disse: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque a obra, qual foi a obra que Cristo fez para nos justificar? A morte na cruz. Morte na cruz e ressuscitação. Ele ressuscitou para a glória de Deus. Ele pagou o preço, o cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus, ele venceu a morte e hoje podemos viver para sua glória e honra, e um dia ele voltará e nos separará para ele, para levar para sua glória eterna. Então, justificado. Esses justificados são aqueles que estão escritos no livro da vida. Então, Cristo, quando Cristo veio aqui, ele não veio morrer por todos, como muitos dizem. Ele veio morrer para aqueles que estão escritos no livro da vida. Aí lá em Apocalipse, eu acho que vocês lembram que a gente teve um estudo longo, João diz assim: quem é capaz de abrir o livro? Quem foi capaz de abrir o livro? Jesus. O Cordeiro. Então, para ele e por ele são todas as coisas, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Essa é a doutrina do inferno, que até no inferno Deus é glorificado. Deus é glorificado no céu, Deus é glorificado no inferno. O ímpio também vai ser separado. O ímpio vai ser separado para sofrer a condenação. Qual foi lá em Apocalipse? Vamos abrir em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Essa é a sentença que Deus vai impor sobre os ímpios. Só um instante. 22:11. Essa é a sentença que Deus impõe para todos. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Ou seja, nos últimos dias Deus vai tirar a sua graça, a sua misericórdia, Deus vai tirar o seu amor, Deus vai tirar tudo e vai entregar o ímpio à sua imundície. Vocês queriam ser assim? Então pronto, não tem mais nenhum limite, vocês podem pecar à vontade. E aí, a graça que controlava, a graça comum que controlava, que refreava a humanidade, aquilo que salgava a terra, que somos nós, sal da terra, a luz que estava no mundo, que primeiramente Jesus, nós somos só o reflexo da luz que Jesus tem no nosso coração, vai ser tirada. Então o mundo vai ficar apodrecido, porque o sal evita a podridão, e vai ficar no escuro, porque nós refletimos a luz de Cristo. Nós não temos luz própria, mas Cristo que está em nós é a luz, e o mundo vai ficar em escuridão. Essa vai ser a penalidade para aqueles que estão afastados de Cristo, os ímpios.
podridão e escuridão. Não existe fogo. Como eu disse na aula passada, o fogo é a ira de Deus, sem mistura. O fogo é esse. Não existe diabo atormentando as pessoas num caldeirão de fogo. Não existe isso. O inferno não é isso. É o ímpio sem freio. É o ímpio na sua impiedade, fazendo tudo o que ele sempre sonhou em fazer. Aquele que mente, vai mentir mais. Aquele que assassinava, vai assassinar mais. Aquele que blasfemava contra Deus, vai blasfemar mais. Aquele que adulterava, vai adulterar mais. Aquele que fornicava, vai fornicar mais. E tudo vai ser sem limite. Esse é o inferno. Esse é o inferno. Agora imagine, a gente aqui passa umas poucas e boas com algumas pessoas que às vezes não tem limite. Imagine quando for tirado tudo. Tudo. O homem vai ser revelado como ele é. A sua natureza. Não existirá mais a graça, então o homem vai, tipo assim, vai ser liberado tudo. Essa é a sentença. Essa é a sentença. Não tem misericórdia. E o homem no inferno não vai se arrepender. Vai ser ruim. E aí você... Deus é bom. E aí você me pergunta, irmão Júnior, e as nossas obras? Porque a Bíblia diz que nós todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus e vamos ser julgados de acordo com nossas obras. Não, isso faz parte. Faz parte. E aí no próximo domingo a gente vai falar sobre o julgamento das obras. O que é isso? Certo? Deus em Cristo nos abençoe e faça abrir nossos entendimentos que nós devemos nossa vida a Ele. A doutrina do inferno nos diz que nós somos pequenos e foi Ele que nos escolheu de nos livrar dessa condenação, porque todos nós aqui, todos nós merecíamos o inferno, mas Cristo em sua misericórdia e graça escolheu alguns para com Ele estar eternamente. A Ele seja honra, glória e majestade para todo sempre. Amém.